Eles se planejaram para passar a cadeira da presidência de pai para filho, e depois para outro filho, e assim vai. Foi para isso que eles se planejaram. Eles não se planejaram para fazer o Brasil crescer e não se prepararam para a derrota. É impressionante. É triste. Notícia de hoje do Jornal Globo caiu como uma bomba nos bastidores da campanha do senador Flávio Bolsonaro. No setor privado e no mercado financeiro, a participação de Flávio na audiência pública do governo americano para tentar impedir a imposição de novas tarifas de 25% dos Estados Unidos contra produtos importados do Brasil foi considerada inócua. Alguns classificaram a participação como decepcionante. Empresários e gestores consultados pelo Globo avaliaram que a presença de um senador brasileiro poderia ajudar se ele tivesse levado argumentos econômicos que contrapusessem o tarifaço. Mas isso não foi o que aconteceu. Flávio deslizou para um tom mais político, o que causou desapontamento entre empresas e associações que representam setores afetados. Na condição de anonimato, empresários que estiveram na audiência de Flávio ou acompanharam do Brasil seu discurso avaliaram a participação como ruim. Enquanto esperavam mais argumentos técnicos do senador, em um discurso de cerca de 5 minutos, ele citou temas como corrupção do Brasil, além do uso do Pix e do cartão de crédito. O Pix brasileiro foi um dos alvos do governo americano sob argumentos que prejudicavam bandeiras de cartão de crédito americana. Abre aspas, o Pix não é um problema a ser corrigido, é uma solução. Ele ampliou a inclusão financeira ao trazer milhões de brasileiros, especialmente os mais pobres, para a economia formal. Fecha aspas, disse o Flávio. Aliás, não vou ler todos os trechos aqui. Tem um vídeo, Luiz Melodia, gravado lá do USTR, que inclusive foi publicado no Brado Jornal ontem à tarde. Se possível, coloque no ponto aí pra gente ouvir o Flávio Bolsonaro. Segundo a Faria Lima, o discurso dele, a presença dele no USTR foi decepcionante. Flávio abordou o tema das tarifas de forma superficial, segundo esses empresários, e afirmou na audiência que o Brasil terá eleições presidenciais em outubro e que o cenário político estaria diferente em 90 dias. A avaliação é que o Office of the United States Trade Representative, que é o USTR, órgão do governo dos Estados Unidos responsável por desenvolver e coordenar a política comercial americana. É meramente técnico, mesmo com erros de dados no levantamento feito pelo USTR. Tem um trecho aí do Flávio, ontem lá. Flávio Bolsonaro, I'm a senator of the Federative Republic João Santana. Aumenta o som. of the opposition and the president pre-candidate for my country's October elections. Last month, I met with President Trump, Vice President Vance, and Secretary Rubio to urge the United States not to impose tariffs on Brazilian companies. Today, I would like to share with this Commission the same arguments I presented to them and explain why that request serves the interests of both Brazil and the United States. The 2025 data show that these tariffs have not produced the results the United States intended. Instead, they have been politically exploited by Brazil's current administration. The very government these measures were meant to pressure has gained strength tá aí. Para você que está na rádio, aí tem um vídeo com a legenda do Flávio Bolsonaro detonando no inglês. São 8 horas e 8 minutos. Volta aqui para mim, Luiz Melodia. Pode tirar o Flávio. Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, lembra que rito da audiência do USTR permite a participação de elementos externos, como associações que representam setores afetados, empresas, técnicos do governo e até o senador Flávio. Com isso, diz o especialista Flávio, com sua participação, aproveitou o timing das eleições para se fazer presente em uma negociação internacional, mostrando que tem algum tipo de influência ou um mínimo relacionamento com o governo para buscar algum impacto para a sua campanha. Ele sinaliza, abre aspas, ele sinaliza que ter um bom relacionamento com o governo pode ser bom para o Brasil caso ele ganhe, mas acho que o impacto da participação é pequeno. Não acredito que ele vai persuadir o USTR mais do que empresas, que estão levando dados e fatos, mas também não atrapalha. Eu diria que é neutra a participação, fecha aspas, disse o Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos. O Paulo Bittencourt, estrategista-chefe da MZM Wealth, também considerou como neutro o efeito da participação de Flávio na audiência. Abre aspas, nem ajuda nem prejudica, considerando o âmbito da seção 301. Surte mais efeito a pressão que as empresas americanas estão fazendo para não taxar o país. Mas o impacto para a candidatura de Flávio é péssimo, fecha aspas, disse o analista. Bittencourt observa que o senador acabou entrando nesse tema com o objetivo de resolver a questão e chamou para si a atenção com frases inoportunas como vamos deixar isso para depois da eleição. Deu margem para a coleta de material que será usado contra ele na campanha presidencial, diz o analista. Óbvio, né? Abre aspas. Se não havia certeza que um ato dele poderia se converter num benefício político para a campanha, então que não fizesse. Isso vai acabar sendo usado contra. Tenho ouvido na Faria Lima avaliações diante disso que a candidatura de Flávio pode não crescer entre novos eleitores, fecha aspas. São agora 8 horas e 10 minutos, são vários que estiveram no USTR também, declararam que a participação do Flávio foi inócua, sem nenhuma relevância, e repetindo aqui o título do jornal o Globo de hoje, Faria Lima vê a atuação de Flávio como decepcionante e inócua. E também seguindo aqui a reportagem sobre o Flávio Bolsonaro nessa situação, aliás, a gente vai separar aqui por partes, né? Vamos falar primeiro da participação do Flávio no USTR, como você ouviu, eu concordo totalmente com os analistas de mercado da Faria Lima, participação do Flávio, só pelo discurso dele aí lendo essa carta, parece o filho obrigado a ir trabalhar na empresa do pai, e sem saco para fazê-lo. Vanessa Moreira, tudo certo? Bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos os queridos ouvintes. Pois é, a participação do Flávio, o Flávio até tenta, né? Ele tem acesso aí, através do legado do seu próprio pai, que foi presidente e tudo, a algumas benesses, como participar desse evento, mas ele não aproveita de maneira produtiva, porque não tem, de fato, capacidade para fazer um discurso interessante, coerente. E, assim, os grandes
investidores, o pessoal aí da Faria Lima não vai comprar a ideia do Flávio Bolsonaro, até mesmo porque nem a ideia do próprio pai do Flávio Bolsonaro nunca foi comprada por eles, né? Então, eu realmente não vejo nada fora do normal, nada desencaixado da perspectiva real. Você ficou empolgada com o discurso dele lá no UST? É difícil, né? É muito difícil se empolgar com isso, até porque, Timóteo, é um discurso quase que infantil, né? A gente ficar dizendo que é contra a tarifa e todo o entorno, até o próprio irmão dele, ele ficar favorecendo aquilo, e o próprio irmão dele que já se pronunciou a favor da tarifa, é lamentável. 8h13. Também está conosco o Pablo Galvão, comentarista. Pablo, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. Alguém deveria lembrar o Flávio que campanha, discurso para as eleições presidenciais de outubro deveriam ser feitas no Brasil, porque ele vai para um evento que que é para discutir a redução de 25% nas tarifas dos produtos comprados pelos Estados Unidos. E vai falar sobre corrupção, e vai falar sobre Pix. Na verdade, ele tocou na pedra do sapato de Donald Trump, que é o Pix. Porque as empresas, os bancos, os cartões de crédito norte-americanos é que estão perdendo com isso. E, consequentemente, a economia norte-americana também. Então, por que ele foi para lá fazer esse tipo de coisa? Eu acho, sinceramente, que não foi uma boa ideia e foi uma péssima participação dele lá. O lugar de fazer campanha, teoricamente, seria no Brasil e não nos Estados Unidos. Rapaz, ele tá seguindo os marqueteiros, né? Disseram para ele que o estrago já tinha sido feito pelo Eduardo Bolsonaro, a questão do tarifaço, os bolsonaristas já tinham sido responsabilizados pelo tarifaço. Então ele tentou consertar o que o irmão e o Paulo Figueiredo, Paulo Anão, fez, mas não conseguiu. Ele é muito fraco, Flávio Bolsonaro. A realidade é essa. E falando do Jornal Globo também, rapaz, caiu como uma bomba. A reportagem de ontem da Bela Megali, demora de Flávio Bolsonaro em escolher candidato no Rio acende alerta sobre desistir da presidência. Se bem que ele já escolheu ontem no final da tarde. Será que foi uma escolha de fachada só para continuar validando uma pré-candidatura? A demora de Flávio em anunciar o candidato ao Senado do PL no Rio de Janeiro tem aumentado entre aliados a suspeita de que ele pode desistir de concorrer à presidência e estaria deixando a vaga no Senado como um plano B. O presidente Valdemar Costa Neto está convicto de que não há chances de Flávio desistir, embora correligionários ainda tenham dúvidas. Membros do partido reclamam da falta de explicações para a demora em revelar o nome escolhido por Flávio e Jair Bolsonaro para concorrer ao Senado no Rio. A disputa está entre o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, e o deputado federal Carlos Jordi. Portinho é o preferido do segmento, enquanto Jordi conta com mais apoio na ala ideológica. No partido, a crítica unânime é que o atraso na definição do candidato acaba favorecendo o crescimento da candidata Benedita da Silva do PT e de Pedro Paulo, apadrinhado por Eduardo Paes. O senador tem até o dia 25 deste mês para fazer uma mudança de rota. É nesta data que acontecerá a Convenção Nacional do PL, que vai oficializar a candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto. São 8h15. Eu escrevi há uns 10 dias atrás, Vanessa, e Pablo, ouvinte, que o Flávio, se for inteligente, ele é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro para não ficar sem o foro privilegiado, porque ele vai perder essa eleição e vai se lascar, entrará no inquérito do caso Banco Master, tenho esperança disso, ou em outro inquérito, e se ficar no Brasil será preso. Esse será o desfecho do Flávio Bolsonaro. Mas o Flávio parece que já decidiu o candidato dele, a escolha. Eu vou confirmar aqui a informação, Vanessa, mas você pode mandar a brasa aí desse comentário da Bela Megali. Eu acho que a escolha que ele fez vai dizer muito pra gente se ele vai desistir ou não. Se ele escolheu um bastante ideológico como o Jordi, não tem problema, porque essa galera é acostumada a ser pisoteada e escanteada. Então, é bem possível. Vamos ver qual é a escolha dele, mas assim, o Flávio, Timóteo, a opção que ele tem de não ser candidato à presidência é a melhor para salvar a vida dele. Porque se ele for candidato à presidência, ele vai ser derrotado, vai ficar sem foro privilegiado e durante a campanha virão os crimes de maneira mais robusta, talvez até com provas, quem sabe, que não vão mais ter um cunho apenas imoral, vão ter um cunho de ilegalidade que pode levá-lo à cadeia. Então, a coisa mais inteligente a se fazer, e agora a gente vai ver se ele é burro como o pai ou inteligente. Porque se ele for inteligente, ele não vai cair na conversa do Centrão. O Valdemar quer ele candidato a presidente da República, porque o Valdemar, por óbvio, nunca esteve ao lado da família Bolsonaro. Sempre esteve ao lado do próprio partido, o PL, e ao lado do sistema, que quer acabar de uma vez por todas com essa seita. E uma das grandes maneiras é destruir a reputação de toda a família Bolsonaro com esse caso aí do Banco Master, que vai trazer, de fato, questões muito fortes contra. Pablo Galvão. Eu, sinceramente, não acho que a demora para a indicação foi olhando, desculpa a expressão, para o próprio rabo. Não acho que tenha sido isso. Eu acho que a demora para essa indicação e para diversas outras se dá pelo simples fato de não terem pessoas decentes para serem indicadas. E aí seria um tiro no pé que ele daria, porque só tem coisa errada no Rio de Janeiro para se indicar. Quer dizer, país afora, né? Vamos dizer assim. Só tem gente envolvida em problema de corrupção. Então, vamos analisar quem é que pesa menos para a gente para que a gente faça essa indicação. Eu acho que ele partiu desse princípio. 8h18. A atualização de agora do Lauro Jardim, Jornal Globo, de agora 1 hora atrás. Flávio sinalizou a interlocutores que pretende definir o candidato ao Senado até o fim de semana. A expectativa entre aliados é que o senador procure nos próximos dias os cotados à vaga, que seria de Cláudio Castro. O preferido de Flávio é o Jordi, mas quem conversou recentemente com o 01 ficou com a impressão de que Portinho, apontado por nomes de peso do PL como favorito na disputa, pode ser de fato o escolhido.
Um dos motivos é o receio de uma nova ofensiva do STF contra o deputado, alvo recente de mandados de busca e apreensão, no caso do Jordi. Aliados do Jordi afirmam que ele estaria disposto a enfrentar o que fosse. Apesar das indicações de Flávio, ninguém ousa cravar quando ele finalmente vai bater o martelo. Mas não há muito mais tempo. A convenção do partido está marcada para o dia 25 em São Paulo. São 8 horas e 19 minutos. O Lauro Jardim disse, né? Falou que é o Portinho, mas... Teve a situação ontem lá do outro candidato, né? O Canela. Vamos falar sobre isso, vou pular esse assunto do Jornal Estadão, Luiz Melodia. Vamos falar, a prisão de Canela reabre corrida por vaga ao Senado na chapa de Flávio, no Rio de Janeiro. A prisão do ex-prefeito de Belford Roxo, amigo do Flávio Bolsonaro, após ser atuado em flagrante pela Polícia Federal por posse ilegal de um fuzil, reabriu a disputa pela vaga ao Senado na chapa do presidenciável Flávio Bolsonaro. O nome que mais ganhou tração nas conversas é o do ex-secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Cury. Interlocutores do União Brasil e do PL afirmam que ele reúne hoje as melhores condições para herdar a candidatura ao Senado, sobretudo pelo perfil ligado à segurança pública e pela boa interlocução entre os partidos da aliança. A eventual mudança, porém, enfrenta forte resistência dentro do PP. Cury é tratado pelo partido como um dos principais puxadores de voto para a Câmara e sua saída da disputa proporcional obrigaria a legenda a redesenhar estratégia para ampliar sua bancada federal. Além de Cury, outros 2 nomes que hoje trabalham para disputar uma vaga na Câmara também passaram a ser mencionados nas conversas sobre o Senado. Um deles é o Antônio Rueda. Interlocutores da Federação, o presidente nacional do União Brasil. Interlocutores da Federação, porém, avaliam que uma eventual candidatura majoritária esbarra no desgaste provocado pelo caso Master. Rueda admitiu que seu escritório prestou serviços jurídicos ao Master e relatórios da Receita apontam que escritórios ligados a ele receberam 6,4 milhões de reais do Banco Master. Na avaliação de dirigentes ouvidos pelo jornal O Globo, esse contexto dificulta sua escolha para uma disputa ao Senado. Outro nome lembrado é o do vereador Leniel Borel, pai de Henri Borel, morto em 2021 pelo então padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho. A mãe da criança, Monique, foi condenada por omissão. Hoje, pré-candidato a deputado federal, Leniel também passou a ser citado nas conversas sobre uma eventual candidatura ao Senado. Integrantes da federação avaliam que ele tem boa projeção pública e forte identificação com parte do eleitorado, mas ponderam que ainda precisaria ampliar sua articulação política para viabilizar uma disputa majoritária. No PL, uma ala voltou a defender o nome do ex-prefeito Marcelo Crivella para ocupar a vaga. A hipótese, porém, é considerada pouco provável por interlocutores de Flávio, já que exigiria desfazer o acordo firmado com a Federação União Brasil-PP, responsável pela indicação da segunda vaga ao Senado na chapa da direita. Sua defesa está baseada no voto evangélico, que historicamente sempre elege um candidato no Rio. A avaliação entre aliados do senador é que romper esse entendimento abriria uma crise política maior do que a provocada pela saída de Canela e colocaria em risco uma aliança considerada estratégica para a campanha presidencial. Ouça essa. Outro nome que permanece no radar é o da mãe do Flávio, a Rogéria Bolsonaro. Ela continua sendo tratada por aliados como a principal opção para compor a chapa como suplente ao Senado, sem que haja, por hora, movimento para transformá-la em titular. A discussão ocorre enquanto Flávio ainda tenta concluir a definição da outra vaga, que nós falamos há pouco. Após a desistência do Cláudio Castro, o senador adiou o anúncio do candidato do próprio partido. Hoje, segundo interlocutores da campanha, a disputa interna está concentrada entre o Portinho e o Jordi. A expectativa de dirigentes da federação é que a definição sobre o substituto de Canela ocorra rapidamente para evitar que uma nova indefinição prolongue a instabilidade no palanque de Flávio no Rio de Janeiro. A avaliação é que depois da saída de Castro e da prisão de Canela, a direita precisa encerrar a sequência de mudanças na chapa para chegar à campanha com um desenho eleitoral consolidado no Estado. Reportagem do Jornal Globo, escrita pela Luísa Marzolo. São agora 8 horas e 24 minutos. Parece que o Rio de Janeiro é amaldiçoado, né? Pablo Galvão é de lá, gostaria até de ouvi-lo. Sou carioca. Eu lembro da sua história que você contou aqui nos bastidores. O Pablo tem uma história muito bonita, inclusive. Mas é do Rio de Janeiro. Mas o que tem de picareta no Rio, de político, toda a classe política está contaminada. É impressionante. Coloca um, é preso, vai embora. Os outros dois, o Cláudio Castro só não é candidato ao Senado também porque recebeu a Polícia Federal 2 vezes em menos de 20 dias. O outro que seria, o Canela, já rodou também, foi preso ontem. Agora tem 2 indefinições. É uma loucura, velho. Hein, você do Rio de Janeiro, Vanessa Moreira? O Rio de Janeiro ou é mercador da fé, só tem essas opções, ou então é miliciano. É uma coisa tosca o Rio de Janeiro, né? Na seara política, digamos assim, porque a cidade é belíssima, o estado é belíssimo, mas os políticos do estado, eu vou te dizer, realmente são lamentáveis e não é à toa que o Flávio tem aí agora essa dificuldade, né? Que não é o Flávio, vamos botar o pingo no i aqui, quem escolhe o candidato é todo um conjunto, né? É um conjunto onde o Flávio um pouco apita. Ele vai simplesmente seguir o jogo que o Valdemar desejar, que as lideranças desejarem. É assim que vai funcionar. Ele tem, na verdade, aí 2 vagas em aberto, né? A gente falou de uma, que ele estava ali se debatendo para ver o que ia ser, mas, na verdade, ele tem 2 vagas em aberto. E eu ainda aposto que o Flávio acabará, a gente tem até o dia 25 para ver isso, mas se fosse para eu apostar, se tivesse uma bet da política aqui, eu apostaria que o Flávio Bolsonaro vai acabar declinando dessa candidatura. Talvez até ele não decline por não tem outro. Não, ele talvez não decline por um motivo. Porque não tem outro e porque as denúncias, óbvio que o The Intercept e quem tiver acesso a conteúdos mais picantes a respeito da família Bolsonaro vai segurar até depois do dia 25, porque precisa dele candidato para destruir de uma vez por todas, né? Então, destruir antes não é muito proveitoso para o sistema. É melhor deixar ele candidato e deixar ele perder, ser derrotado, quem sabe, né? Até no primeiro turno. E aí, Pablo Galvão, seu estado, eu vou te falar, viu? A classe política, com raríssimas exceções, é picareta atrás de picareta, Pablo. A classe artística também. Na penúltima eleição, a Fernanda Montenegro foi para a televisão no Rio de Janeiro pedir para todo mundo votar no Sérgio Cabral. Olha no que deu. 400 anos de prisão para ele, mas parece que com pouco tempo depois estava na rua e com o bolso cheio de dinheiro. Boiou na Baía de Guanabara
malotes de dinheiro, de notas de R$100, porque há quem diga que saiu de dentro de um barco que estava na Marina da Glória e passou a boiar. Tinha gente parcelando material de mergulho a 10 vezes sem juros para achar esse dinheiro exatamente no período em que ele foi preso. Daí tu tira a coisa. A última vez que eu estive no Rio, tive uma discussão bacana com meu irmão, que é policial lá no estado do Rio, ele citando que o país estava na situação que estava por causa do Nordeste, que não sabia votar. Eu falei, pô, vocês têm 5 ex-governador preso e o nordestino que não sabe votar. Então, olha, como eu falei na última matéria, olha o nível do 01 indicado para assumir o Senado pelo Rio de Janeiro. O cara foi abordado com um fuzil dentro do carro. Agora eu vou falar um negócio aqui interessante. Não é só Belfor Roxo, não. Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu. Aquilo ali, cara, é por exemplo, Belfor Roxo, eu me lembro quando morei lá, que era uma família que ganhava sucessivamente as eleições. Ninguém tirava. E os caras se blindavam, se armando fortemente. Parece que a coisa continua a mesma. Pior. Não mudou absolutamente nada. Eu estou com receio e preocupado com a equipe ou com o policial militar que abordou esse senhor com esse fuzil dentro do carro, levou ele para a delegacia, olha que risco que esse policial está correndo, levou ele para a delegacia, registrou a ocorrência por porte ilegal de arma. Esse cara deve ter sido transferido para Piraí, para Volta Redonda. Vai pagar. Rapaz, esse cara, olha, eu vou te falar, é um policial corajoso para fazer um negócio desse, viu? Rapaz, né? No Rio de Janeiro, com essa máfia, com miliciano, com bicheiro, com traficante, com bandido, ou estado abençoado para não dizer outra coisa, hein, Pablo? Pois é, depois falam do nosso Nordeste. Agora você disse tudo. O cara não pode criticar do Nordeste, não pode criticar os eleitores do Nordeste e eleger o PT. Cara, só elege bandido do Centrão no Rio de Janeiro. Santa Catarina elegeu um vereador, um trabalho inócuo, que é o Jair Renan, pré-candidato a deputado federal agora no estado de Santa Catarina. Não pode falar nada dos baianos, dos catarinenses. E o Carlos Bolsonaro, que faz carreira na vereança do Rio de Janeiro sem um projeto proveitoso. Exatamente. Então, assim, a gente realmente não tem. O povo brasileiro sofre de uma carência completa de identidade política. É um povo sem nenhum tipo de... Opção. Não é só opção. O povo ele é ignorante mesmo, porque o político ele é a representatividade do povo. Então o povo é ignorante, não merece, e por isso esses políticos os representam. Funciona assim. Você acha que a família Bolsonaro desejava o quê quando se lançou ao poder? Uma dinastia, conforme a que você citou aí, desse prefeito que tem uma sucessiva. Eles se planejaram para isso. Eles se planejaram para passar a cadeira da presidência de pai para filho, e depois para outro filho, e assim vai. Foi para isso que eles se planejaram. Eles não se planejaram para fazer o Brasil crescer e não se prepararam para a derrota. É impressionante. É triste.